início a mais um podcast Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje temos o convidado, Dr. Henrique Fihlmann, nosso conhecido já de outros momentos ali na pós-graduação da fisiologia, né? E hoje, então, o Dr. Henrique vai conversar conosco sobre doenças inflamatórias do intestino, sobre diabetes, né, e outras questões que são importantes para a população também conhecer essas doenças, né? Mas o Henrique vai nos contar um pouco mais da parte da fisiopatologia e outros aspectos importantes dessas doenças. Então, inicialmente, eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Henrique, um prazer para nós te ter aqui. E quero te deixar bem à vontade, tu vai falando assim, conforme tu for falando, a gente vai te fazendo umas perguntas, tá? E eu queria começar te pedindo para contar para nós um pouquinho da tua trajetória, assim, né, da tua formação e tal, como tu chegasse a estudar esse tipo de coisa. Bem-vindo aí. Muito obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é uma honra, né? Ainda mais vindo de ti, uma pessoa que eu gosto tanto, né, que a gente tem uma relação tão bonita, tão bacana durante o meu mestrado, meu doutorado, então é um enorme prazer estar aqui falando contigo e muito obrigado pela deferência e pelo convite. Então, a minha história começou na fisiologia, lá bem no início, porque eu estudava clinicamente doenças funcionais do intestino, né? Fundamentalmente pacientes com constipação, pacientes com incontinência fecal, incontinência urinária, mais especificamente relacionados a diabetes mellitus, né? Em função da neuropatia, muitos pacientes com o tempo mesmo tratados desenvolvem problemas relacionados ao intestino, e eu sempre me interessei muito nessa área e sempre trabalhei muito nisso clinicamente. O problema é que para fazer qualquer estudo com paciente diabético é extremamente complicado, né? Porque eles são muito heterogêneos, são amostras muito difíceis de a gente conseguir uma amostra homogênea de pacientes diabéticos, né? Porque mulheres são diferentes de homens, mulheres têm partos, homens não têm, tem questão de obesidade, tem questão de usar insulina ou não usar insulina, de controlar a dieta, de não controlar, de fazer exercício, de não fazer, enfim, é realmente muito difícil. Então surgiu a oportunidade lá na URGS, no Laboratório de Fisiologia Digestiva, de trabalhar com animais diabéticos, né, com ratos Wistar diabéticos, que é uma maneira de eu ter uma amostra completamente homogênea. Foi o que nós fizemos. Então, naquela época, a gente começou a tratar de distúrbios funcionais do intestino em ratos com problemas diabéticos, né? A gente induzia o diabetes e media a questão da pressão de contração da musculatura esfinteriana, a questão do óxido nítrico aumentado nos diabéticos. O óxido nítrico é um neurotransmissor especificamente relacionado, né, com a contração da musculatura esfinteriana do intestino, né? Então, é um neurotransmissor mais prevalente, né, na musculatura do intestino. Então, a gente começou a medir óxido nítrico, usou antagonistas de óxido nítrico para ver que repercussão isso teria sobre a musculatura. Enfim, foi um trabalho muito bacana e desenvolveu muito bem. Nós encerramos esse trabalho, mas na análise histológica desses animais, o que a gente percebeu é que o grupo diabético desenvolveu um processo inflamatório muito intenso quando relacionado ao grupo controle. E hoje isso é uma coisa muito bem estabelecida, mas na época a gente não tinha muito bem essa relação de diabético e inflamação, né? Não era algo muito bem claro como é hoje em dia, né? Então, com isso eu comecei, terminando essa parte funcional, eu passei então para a parte da inflamação propriamente dita. Eu comecei a estudar a inflamação desses animais. Naquele momento, então, a gente estudou óxido nítrico, estudou vários neurotransmissores e começou a estudar fatores de transcrição nuclear relacionados à doença intestinal inflamatória. E aí eu fiz um link, né, com a doença intestinal inflamatória em humanos, né, que é algo extremamente comum, é muito prevalente, a incidência vem aumentando, né, ao longo dos anos. Para vocês terem uma ideia, entre 1990 e 94, eu atendi em torno de 5 pacientes com doença intestinal inflamatória, em 4 anos, 5 anos. Nos últimos 5 anos, eu tenho um ambulatório que a gente atende 500 pacientes por semana. Vocês veem que isso de 1990 para 2025, 30 anos, é praticamente uma epidemia em se tratando de medicina. E isso é assim no mundo todo. A doença intestinal inflamatória cresceu tremendamente, é extremamente comum. Henrique, isso tem já estabelecido assim, quais são as causas? Tem relação com a dieta, com agrotóxicos, sei lá, com alguma coisa ambiental?
Com certeza tem, né? Assim, a gente não sabe ainda exatamente o que é, porque a gente ainda está um pouco engatinhando, né, na etiopatogenia da doença intestinal inflamatória. Ela tem duas apresentações clínicas mais comuns, que se chama de retocolite ulcerativa, e a outra se chama de doença de Crohn, né? As duas são muito parecidas, mas de abordagem terapêutica diferente. E o que a gente sempre soube, isso continua, né, é uma doença de países de hábitos ocidentais, né? Então, ela é extremamente comum na Europa, principalmente na Europa mais desenvolvida, Escandinávia, Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Estados Unidos e Canadá, é extremamente prevalente. E no Brasil, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina são os locais que tem mais, onde ela é mais prevalente, né? Então, claro, obviamente tem alguma coisa a ver com o hábito de vida das pessoas, né? O que exatamente a gente não sabe. O que a gente sabe é que tem um componente imunológico, tem um componente genético e tem um componente ambiental, né? Isso é a tríade da doença intestinal inflamatória. Provavelmente a parte ambiental também tenha mais de um fator, né? Não seja um fator só. Provavelmente. O que a gente acha é assim, ela é algum antígeno novo que altera as bactérias, né? A microbiota intestinal, e com isso altera a imunologia do nosso intestino, que está diretamente relacionado a essa microbiota, e aí desenvolve a resposta inflamatória. A parte inflamatória... Pois não? Não, ia só para complementar, né, depois pudesse colocar quais são os sintomas, né, que acabam geralmente aparecendo mais, né, nas pessoas que, enfim, vêm a ter, né, esse tipo de diagnóstico. Claro. As colites, né, só para situar a gente, o intestino grosso, né, que é onde isso é acometido, o intestino grosso compreende o cólon, o reto e o ânus, né? Então, quando a inflamação é no ânus, a gente chama de proctite, quando é no reto, chama de retite, quando é no cólon, a gente chama de colite, né? Nada novo, né? Diferente de todos. E, normalmente, essa doença atinge o reto e o cólon, e por isso se chama retocolite, né? É uma inflamação como qualquer outra, né? As colites têm várias causas, a mais comum delas é essas infecciosas, que a gente vê principalmente no verão, né? São as colites infecciosas por vírus, ou por parasita, ou por bactéria, a maionese estragada, ou a água contaminada, ou a fruta que não é bem limpa, tal. O que é que acontece? Ela dá uma mucosite, né? Aumenta a espessura da mucosa, ela não consegue absorver líquido e te dá diarreia, né? Às vezes essa diarreia é muito intensa, às vezes a inflamação provocada pelo antígeno é muito intensa e provoca úlcera, com isso tem translocação bacteriana para dentro da luz intestinal, o paciente tem febre, né? Mas a clínica é mais ou menos a mesma, né? E ela é normalmente autolimitada, ou seja, tu ingere um antígeno, né, muito potente, ele desequilibra a tua flora e provoca, então, a colite, provoca essa inflamação. O intestino da gente, ele é uma coisa que é extremamente interessante, né? Normalmente, nós temos receptores inflamatórios que, quando eles são ativados, eles desenvolvem processo inflamatório, né? Isso é o normal. No intestino é o oposto. Nós temos receptores que estão permanentemente pró-inflamatórios. Eles estão permanentemente desenvolvendo inflamação. No entanto, eles são inibidos por receptores das membranas das bactérias da nossa microbiota comensal, né? Então, a nossa microbiota normal inibe esses receptores e, por isso, a gente não tem uma resposta inflamatória permanente. O que acontece na infecção? A gente ingere uma bactéria em grande quantidade, ela desloca a nossa flora comensal, os receptores não são inibidos e desenvolve o processo inflamatório. E o que acontece nessas doenças intestinais inflamatórias crônicas? Os nossos receptores perdem a capacidade de identificar os receptores das nossas bactérias comensais. E por isso ela se torna uma inflamação crônica. Então, muito já se investigou sobre essas bactérias, e o que se viu, na verdade, é que as bactérias são as mesmas de quem tem e quem não tem doença intestinal inflamatória. O que acontece é um problema nesse receptor que perde essa capacidade de reconhecimento dos receptores de membranas das bactérias comensais, né? E por isso desenvolve uma doença crônica. E por que isso acontece? Bom, tem a questão genética, a gente não tem dúvida nenhuma, mas hoje o que se imagina, e aí vai entrar aquilo que tu me perguntaste, a questão de alimentação, de outras coisas, né? O que se viu é que provavelmente essas bactérias, apesar de serem do mesmo gênero, espécie, família, o receptor, o antígeno de membrana, né, da membrana dessa bactéria seja diferente. Então,
Então, hoje, o que se está fazendo é identificar essas bactérias, não simplesmente por exames culturais, mas sim através de exames de DNA, né? A gente desenvolveu o genoma das bactérias do intestino. A partir daí, a gente vai começar a identificar alterações das membranas desse genoma. Então, quando a gente faz uma cultura de bactéria desses pacientes, tudo completamente normal, igual ao paciente sadio. Mas quando a gente vai investigar o genoma desse paciente, a gente percebe que na superfície da membrana, as glicoproteínas da superfície da membrana são diferentes em pacientes que têm doença intestinal inflamatória. Por que isso acontece? A gente ainda não sabe, mas algumas coisas são bem fáceis de especular, né? Por exemplo, a alimentação é uma delas. Então, será que alguma coisa não mudou na nossa alimentação que possa estar alterando a nossa microbiota? Vamos tomar, por exemplo, o trigo, né, que a gente fala tanto, assim, doença celíaca, tão prevalente hoje. Se nós pegarmos o trigo hoje e compararmos com o trigo de 100 anos atrás, né, que existem em reserva em outros locais, são coisas completamente diferentes, é outro alimento, né? Completamente diferente, inclusive porque eles são geneticamente modificados. Então, aparentemente, essa alteração genética não faz mal no sentido de que ele não é absorvido pelo nosso intestino, não vai nos intoxicar, não vai nos matar, nem nada disso. Mas, provavelmente, essas alterações genéticas na membrana justamente desses alimentos podem estar alterando também a nossa microbiota. Mas isso, até o momento, é uma coisa especulativa, assim, a gente não tem como provar isso exatamente, né? Então, o nosso intuito passou a ser a estudar animais em que a gente induzia a colite, né, e usava algumas substâncias para tentar melhorar o padrão inflamatório desses pacientes. E aí o que a gente descobriu, que eu digo, a ciência de uma maneira geral, né, que existem alguns fatores de transcrição nuclear muito ligados a essa questão inflamatória. E que alguns inibidores desses fatores de transcrição nuclear melhoravam os sintomas dos ratos com colite, e isso hoje é uma verdade absoluta, né? Tão absoluta quanto possa ser a ciência, né? Então, o que a gente sabe é isso. E um desses fatores que a gente estuda, que a maioria das pessoas conhece muito bem, é o NF-kappa-beta, né? Então, ele é um fator de transcrição nuclear, ele pega a informação lá na parede da célula, leva para dentro do núcleo, né, e desencadeia todo o processo inflamatório. Na época, nós utilizamos glutamina, né, para tentar inibir o fator de transcrição nuclear, também por uma situação muito empírica, né? Nós temos uma situação, na minha especialidade, que o paciente faz radioterapia para a próstata. Essa radioterapia para a próstata afeta o intestino, né? Ela não consegue ser muito seletiva. E cria uma retite, que a gente chama de retite actínica. Retite causada pela radioterapia. Extremamente difícil de tratar. E o que se viu é que quando a gente suplementava esses pacientes com glutamina, ou topicamente através de enema, por ser no reto, ou via oral, os pacientes melhoravam os sintomas, né? Melhorava a situação inflamatória. Então, nós começamos a usar a glutamina justamente para tentar melhorar a colite desses ratos. E o que a gente observou que a glutamina acaba sendo um precursor da glutationa, que é um excelente antioxidante, né, que age diretamente no intestino, então melhorava a condição celular e também de marcadores inflamatórios desses ratos. E hoje se usa, em muitas situações, né, a gente usa suplementação de glutamina em pacientes com doença intestinal inflamatória, não que isso vá prevenir a doença, mas diminui a intensidade do processo inflamatório. É uma situação um pouco mais natural, entre aspas, né, porque a glutamina é um aminoácido que todos nós temos, então a gente consegue suplementar com relativa facilidade, não tem contraindicações maiores, né, justamente por ser um aminoácido, e realmente esses pacientes acabam melhorando. Não é o principal tratamento, mas é um dos tratamentos que aliviam muito a sintomatologia desses pacientes. O que se tem em relação a outros tratamentos, né, aproveitando essa linha, né, falar do ponto de vista mais clínico, né, o que se tem de alternativas hoje nesse contexto? Vem melhorando dramaticamente, assim, cada vez a gente tem tratamentos melhores para a doença intestinal inflamatória. Eu sou cirurgião, né, então, na verdade, eu pego os pacientes quando tudo falha, né? A principal indicação para a cirurgia é falha no tratamento clínico. Então, eu acabo operando sempre os casos extremamente graves,
que não melhoraram de jeito nenhum. Muitas vezes eu tenho que operar em situações de urgência, o paciente está séptico, morrendo, né, e a gente acaba tendo que operar. A gente nunca gosta de fazer isso, né, porque sempre a cirurgia é algo extremamente mutilante para esses pacientes nesse tipo de situação. A maior parte desses pacientes acabam ficando com colostomia ou ileostomia definitiva, que é aquela bolsinha, né, o desvio do intestino para o abdômen. Então, é uma situação extremamente desagradável. Mas a gente hoje tem muitas medicações, né, que se usa em várias etapas. A mais antiga, a mais eficiente de todas ainda é o corticoide. O problema do corticoide é que isso é uma doença crônica e o corticoide não pode ser usado cronicamente. Então, a gente usa o corticoide para tentar tirar esses pacientes das crises, né, nas situações mais agudas, e depois, então, a gente parte para outro tipo de tratamento. Uma outra medicação que é usada também, uma medicação que se chama mesalazina. A mesalazina age justamente na rota do NF-κ-beta, então ela melhora bastante os sintomas e a atividade inflamatória do paciente, mas ela age só nessa rota. E hoje a gente já sabe que essa rota não é a única rota, né? Como tudo, em biologia não existe só uma, né? Existem rotas redundantes do processo inflamatório, que é muito importante que exista. Então, é uma das outras medicações que a gente usa. E as mais modernas são chamados medicamentos biológicos, né? Que são substâncias que a gente usa que bloqueiam receptores inflamatórios específicos. O mais importante deles, o mais usado hoje na doença intestinal inflamatória clinicamente, são chamados anti-TNF, né? Então, existem uma família já de várias medicações, todas injetáveis, mas algumas intravenosas, outras subcutâneas, algumas usadas a cada 2 meses, outras tendo que ser usadas de 15 em 15 dias, mas o propósito é o mesmo, né? É bloquear o receptor TNF, porque, sem dúvida nenhuma, é um dos principais receptores envolvidos nisso. Então, se usa, a resposta é muito boa, mas quando eu falo muito boa, eu estou falando aí em 40% de resposta, 45%. E lembre que isso é uma doença crônica, o paciente vai usar isso por muito tempo. Então, felizmente, hoje a gente tem várias medicações, porque algumas falham, a gente parte para outras, e assim a gente vai indo e tenta levar o paciente dessa maneira. De qualquer maneira, 40% de resposta, 45% não é exatamente o que eu gostaria, e por isso que eu ainda opero muito, né? Opero muito doença intestinal inflamatória, muito mais do que eu gostaria, porque a resposta ao tratamento clínico, apesar de estar muito melhor do que era, não é tão boa quanto a gente gostaria. E, além disso, como eu comentei com vocês lá no início, essa doença está crescendo demais, está aparecendo demais e ela está mudando, né? A apresentação clínica da própria doença está mudando. Então, o tipo de paciente com retocolite ulcerativa que a gente operava é completamente diferente do que a gente opera hoje em dia, e o da doença de Crohn também. E o que é pior, pacientes com retocolite ulcerativa que eram tratados com retocolite ulcerativa por terem esse diagnóstico, hoje aparecem com diagnóstico de doença de Crohn e vice-versa. Então, a gente acha que está tratando uma coisa, quando a gente vê o paciente apresenta outra apresentação clínica completamente diferente, e a gente tem que mudar o tratamento, né? Então, é uma doença que nos tira o sono muito, né? Pois não. Eu queria te perguntar se existe assim uma evolução natural dessas doenças inflamatórias para a neoplasia ou não é muito comum assim? Muito comum, muito comum. Esse é um outro grande problema, né? Então, assim, vou te dar números, né? Então, só para ter uma ideia, se essa doença não for tratada, 40% dos pacientes em 20 anos desenvolvem adenocarcinoma, que é o tumor maligno de intestino grosso, né? 40% em 20 anos. Claro, ninguém fica 20 anos sem tratar, mas muitos pacientes ficam grandes intervalos sem tratamento, né? Realmente ficam muitos intervalos. Essa doença tem uma característica, às vezes ela entra numa remissão parcial, então alivia os sintomas do paciente, ele não dá muita bola, ele fica algum tempo em remissão, depois agudiza, ele trata um pouquinho, melhora, para de novo, e assim ele vai levando sem nunca fazer um tratamento efetivo, que realmente cicatrize a mucosa, né? Então, hoje o nosso alvo de tratamento não é só aliviar sintomas, mas é cicatrizar a mucosa. E nesse ponto, o NF-κ-beta é fundamental no desenvolvimento da neoplasia, né? Porque ele age justamente no núcleo, no DNA, né? E claro que o estímulo permanente do NF-κ-beta em cima do DNA, lá pelas tantas, provoca uma mutação, né? Então, é muito perigoso. A incidência de neoplasia em pacientes com doença intestinal inflamatória tem aumentado muito
obviamente, pelo aumento, né, da incidência da doença e também pela gravidade, né? Cada vez a gente vai tendo casos mais graves. Então, hoje, um dos grandes problemas que a gente tem é isso, né? Esse controle permanente. Os pacientes com doença intestinal inflamatória têm que fazer colonoscopia normalmente a cada 2, no máximo 3 anos, aqueles que são bem controlados. Nós fazemos múltiplas biópsias para detectar displasia, né, que é a pré-neoplasia, vamos dizer assim, e através dessas displasias a gente poder tomar uma atitude mais radical. E às vezes simplesmente aparece a neoplasia e pronto, e aí sim o tratamento é cirúrgico, né? Então, para a neoplasia do intestino grosso hoje é uma grande preocupação, vocês estão vendo na mídia, né? Toda hora tá, né? Foi agora uma sequência de pessoas famosas que morreram de tumores de intestino. O tumor de intestino já vem aumentando a sua incidência, né, ao longo dos anos, e agora mais isso relacionado também à doença intestinal inflamatória, né? Henrique, fala para nós, assim, quais sintomas que devem chamar atenção para a pessoa, para ela procurar o médico, que possa se relacionar com essas doenças. A doença intestinal inflamatória é muito fácil, porque o paciente sempre procura o médico, porque ele começa a ter diarreia, começa a ter perda de peso, começa a ter dor abdominal importante, náusea, vômito, faz febre, né? Então, é aquele quadro de gastroenterite, só que se prolonga. O paciente não consegue se alimentar direito, enfim. Então, ele acaba procurando o médico, e até porque sangra muito, normalmente, diarreia mucopil sanguinolenta, que a gente chama, né? Sai muco, às vezes sai pus junto. É muito fácil. O problema é a neoplasia, né? Porque a neoplasia, ela também sangra, só que em pequena quantidade. Então, quando ela é próxima ao ânus, a gente consegue fazer o diagnóstico. O paciente vê o sangue nas fezes, se preocupa e vai no médico. O problema é quando ela é longe do ânus, quando ela é no cólon direito, no seco, no cólon transverso, né? Esse sangue tem tempo de ser digerido, ele tem tempo de se misturar nas fezes, é pequena quantidade, então o paciente não percebe muito. E o nosso intestino é muito grande, ele tem espaço para crescer, né? Então, é isso que acontece, esses tumores vão crescendo, 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 e às vezes a gente faz o diagnóstico, ou quando ele obstrui, ou quando o paciente palpa, e não é incomum acontecer o paciente palpar no abdômen e perceber uma massa, né? Isso acontece. Então, o que a gente faz hoje? A gente, por regra, não espera sintoma, né? Pacientes com 45 anos, aqui no Rio Grande do Sul, a gente indica a colonoscopia de rotina. A colonoscopia é um exame que é feito sob sedação, o intestino do paciente é completamente limpo, a gente introduz pelo ânus com o paciente sedado, um aparelhinho, uma microcâmera, ela investiga todo o intestino grosso, e esse aparelhinho tem um canal que, se precisa, a gente pode fazer biópsia por ele, pode retirar pólipos por ele e tal. Por que a gente faz aos 45 anos? Porque a gente quer diagnosticar o tumor antes que ele vire câncer, né? Ou seja, a gente quer achar o pólipo, aquela lesãozinha benigna, pequenininha, que no futuro dará origem ao câncer. E isso é extremamente preventivo, né? É um dos poucos exames que é realmente preventivo. Quando a gente faz, por exemplo, exame de próstata, ou PSA, ou toque, a gente está procurando fazer o diagnóstico precoce da neoplasia, mas a gente não previne a neoplasia. A colonoscopia não, ela previne, porque no momento que tu tira o pólipo, aquele pólipo não vai mais se transformar em câncer e tu está prevenindo, né? Por isso é muito, muito importante. Em alguns países, por exemplo, a Austrália, tu está em casa, quando tu faz 45 anos, tu recebe pelo correio um kit com o teu exame marcado para tu fazer colonoscopia. Todas as indicações, o preparo que tu tens que fazer, a data, o local, o horário, tudo certinho. Tu podes optar, né, como qualquer lugar, tu podes optar em não fazer. Isso praticamente dobra o preço do teu seguro-saúde. E isso é cumulativo, ou seja, lá pelas tantas inviabiliza, né? Então as pessoas todas acabam fazendo. Então, a colonoscopia é muito, muito importante justamente por ter esse caráter preventivo. Quando o paciente já tem sintoma, aí normalmente a gente já está tratando de tumor, né? Não dos pólipos, porque os pólipos, se o tumor dá poucos sintomas, o pólipo dá muito menos. E qual é o problema do intestino? O que nos atrapalha? A doença hemorroidária. O paciente sangra, ele acha que é da doença hemorroidária, porque muita gente tem doença hemorroidária. E ele fica usando pomadinha e tal. Às vezes o sangramento para, porque pararia de qualquer maneira, ele acha que é mesmo da hemorroide, continua tratando, e assim ele vai perdendo tempo, passa 1, 2, 3 anos até que ele resolve ir no médico, né? E aí, quando vai, a gente investiga e aí acaba descobrindo o tumor. O diagnóstico é mesmo na colonoscopia, né? É raro a gente fazer
diagnóstico, assim, o paciente com sintoma, tu fazer essa colonoscopia e achar apenas um pólipo. Isso não é comum de acontecer. Né? O que acontece, que a gente chama de loteria, né? O paciente sangra de uma doença hemorroidária, mas ele tem 48 anos. Aí tu diz, não, nunca fez colonoscopia, vamos fazer. Aí tu faz a colonoscopia e acha um pólipo. Não foi aquele pólipo que sangrou, ele realmente sangrou da hemorroide, mas ganhou na loteria. Né? Sim, já tirou o pólipo. Exatamente, e preveniu o tumor que poderia advir dali. E o tratamento dos tumores normalmente também é muito radical, né? Porque o tratamento para tumor de intestino sempre é cirúrgico. Né? A gente sempre acaba tendo que operar esses pacientes. Então, é uma cirurgia com risco razoável, né? Uma morbimortalidade razoável. Se a gente puder prevenir com um exame, né? Esse exame tem que ser feito. Então, os pacientes com doença intestinal inflamatória que seguem a risca, né, então que a gente fica fazendo os exames corretamente, eles acabam tendo menos chance de desenvolver neoplasia, apesar de terem um fator de risco para isso. Porque a gente está fazendo o exame a cada 2 anos, então, bom, está fazendo o diagnóstico das displasias antes que elas se transformem em neoplasia, e aí tu trata o paciente corretamente. Desculpa, a questão, por exemplo, né, da cirurgia, né, tanto da doença inflamatória que colocaste, também dos tumores, né? Basicamente consiste em retirar um pedaço do intestino. Fundamentalmente, sim. Então, assim, para a gente entender, na doença intestinal inflamatória tem 2 apresentações clínicas, uma se chama de retocolite ulcerativa. Ela ataca principalmente o reto e o cólon, né? Como diz o nome. Quando nós temos que operar esses pacientes, nós temos que tirar todo o reto e o cólon desse paciente fora. Não adianta eu tirar apenas o segmento acometido, porque a gente sabe que 100% dos pacientes vão voltar a ter doença no resto. Então, é uma cirurgia praticamente curativa, porque se só dá no reto e no cólon e tu tira o reto e o cólon, acabou. Né? Qual é o problema da doença de Crohn? É que a doença de Crohn, ela é uma inflamação do trato gastrointestinal que pode dar da boca ao ânus, literalmente. Né? Eu tenho pacientes com aftas recorrentes que quando a gente biopsia aparece a doença de Crohn. Dá no esôfago, dá no estômago, no duodeno, no todo o intestino delgado. Então, eu não posso tirar tudo, evidentemente. Então, a doença de Crohn, a abordagem cirúrgica é um pouquinho diferente. Na doença de Crohn, eu trato apenas a complicação. Então, se a doença de Crohn provocou uma perfuração no intestino, eu vou lá e tiro o segmento perfurado. Se ela provocou uma obstrução naquele intestino, eu vou lá e tiro apenas o segmento obstruído. Se o paciente tem doença de Crohn em todo o intestino delgado, não importa. Eu vou deixar ele com a doença de Crohn e ele vai tratar clinicamente. Mas eu vou apenas tirar aquele segmento. Por quê? Porque eu não posso ser extremamente radical, senão eu vou matar o paciente do tratamento, né, e não da doença. E por ser uma coisa mais sistêmica, eu preciso realmente do tratamento clínico. Né? Então, o tratamento é clínico da doença de Crohn. Quando não resolve, a gente usa o tratamento cirúrgico em situações muito específicas. Na neoplasia não tem discussão. Na neoplasia não tem discussão porque, além de tirar o segmento envolvido pela neoplasia, eu tenho que tirar margens, eu tenho que tirar linfonodos, os grânulos em volta, a gordura em volta do intestino, né? Então, a gente tem que fazer uma cirurgia mais radical. Aí não se discute, o local que estiver tem que ser ressecado. Mas na doença intestinal inflamatória, varia de pessoa para pessoa. E a mesma coisa, comentei com vocês, né, que o grande temor dos pacientes é a bolsinha, né, a colostomia ou a ileostomia. É a primeira pergunta que eu ouço sempre, né, os pacientes ficam muito mais preocupados com colocar a bolsinha do que com a mortalidade relacionada à doença, né, por incrível que pareça. Então, naqueles pacientes em que eu posso preservar o ânus e um pouquinho do reto, eu consigo fazer o que a gente chama de anastomose, né, ligar o intestino remanescente com a parte final lá do reto e do ânus, e o paciente tem um trânsito razoavelmente normal, né? Normal, evidentemente, não vai ser, mas pelo menos é mais tranquilo do que usar a bolsinha. Tem situações em que isso é impossível, né? A doença acomete até o ânus tem que ser retirado cirurgicamente, e uma vez que tu tire o ânus, não tem o que fazer, né? Ele tem que ficar com a bolsinha de forma permanente. E tem algumas situações em que é provisória, né? Isso na doença intestinal inflamatória é muito comum, né? Às vezes a gente opera um paciente em regime de urgência, né? Que o paciente não fez um tratamento correto ainda, ou não tinha o diagnóstico correto, tu opera, resolve aquele problema mais agudo e propõe ao paciente o tratamento clínico, deixa ele com a bolsinha provisoriamente. Se as coisas evoluírem satisfatoriamente, existe a possibilidade de fechar essa bolsinha posteriormente, né? Mas
é caso a caso, né? São situações assim, caso a caso, não tem uma regra absoluta para tudo. Só uma dúvida, a questão dos pólipos, né, detectados durante a colonoscopia, isso é tirado durante... Isso. A imensa maioria dos pólipos, primeiro assim, em torno de 20% das pessoas têm pólipos, né? 95 a 98% dos tumores nascem de um pólipo. Mas a imensa maioria dos pólipos não vira tumor, né? Senão nós teríamos 20% das pessoas com tumor de intestino, que seria uma catástrofe. Então, a gente, olhando o pólipo, hoje, a gente ainda não tem como saber se esse pólipo é potencialmente maligno ou não. Então, nós tiramos todos. A colonoscopia tem um canal dentro do aparelho que tu passa uma pinça ou uma alça, tu vai até o local do pólipo e retira esse pólipo. Às vezes, nós temos pólipos muito grandes, né, que são benignos, mas que são muito grandes para serem retirados pela colonoscopia. Aí nós temos que operar esse paciente. Mas aí tu está operando uma doença benigna. O enfoque é um pouquinho diferente, a cirurgia é menos radical, o prognóstico é infinitamente melhor, né? Então, mas são situações de exceção. A maior parte das vezes, felizmente, a gente faz a colonoscopia, retira o pólipo e pronto. E depois faz o segmento. A gente sabe que o paciente que teve um pólipo tem mais chance de ter outros, né? Então, ele tem que fazer um segmento de acordo com aquele tipo de pólipo que ele teve. E que isso é outra coisa importante, né? O pólipo é enviado para análise. Nem todos os pólipos são iguais. Tem pólipos que têm chance zero de virar câncer, tem pólipos que têm 40%, 50% de chance de virar câncer, né? Então, em função da gravidade, né, do pólipo, a gente propõe um intervalo de segmento diferente para cada paciente também. Isso são protocolos internacionais, né? Em qualquer lugar se faz a mesma coisa. Eu queria te perguntar se existe associação dessas doenças inflamatórias com outras doenças que elas andem junto ou que tenha maior probabilidade de ter a doença inflamatória, sei lá, tipo diabetes ou outras doenças inflamatórias em outros lugares, ou não? Na verdade, ela é uma doença anti-inflamatória de caráter autoimune, né? Então, alguns pacientes têm outras doenças associadas, né? E o que acontece também é que, muitas vezes, a doença não se restringe ao intestino, justamente por ser sistêmica. Então, por exemplo, o paciente com retocolite é muito comum ele ter artrite, tanto no joelho quanto em quadril. O paciente com doença de Crohn, né, frequentemente tem também inflamações articulares. Os pacientes envolvem uveíte, né, nos olhos, paciente com doença intestinal inflamatória e atividade. Tem uma situação muito grave que se chama de colangite esclerosante, né, que é uma situação muito grave que os ductos da bile intrahepáticos e extrahepáticos começam a ficar estenosados, né, em função da doença intestinal inflamatória. Então, são situações que a gente chama de manifestações extraintestinais da doença intestinal inflamatória. Então, esses são realmente um pouco mais comuns e tendem a melhorar com o tratamento da doença intestinal inflamatória. Isso é uma coisa que, quando acontece, é muito grave, né? Pacientes com colangite esclerosante, às vezes, vão a transplante de fígado, né? Mas, normalmente, quando a gente trata a doença intestinal inflamatória, essas outras manifestações de artrite, uveíte, a própria colangite, elas tendem a melhorar, tendem a regredir. Então, é mais nesse sentido. Em relação a diabetes, essas outras não tem nada estabelecido, assim, não se sabe. Mas, como eu te falei, a gente está engatinhando, né, de patogenia dessas doenças, né? É que esses tratamentos com os biológicos, né, esses pró-inflamatórios seria, né? Uhum. Eles são tratamentos também para essas outras doenças, né? Sim. Então acaba tendo uma resposta. A medicação que começou a ser usada por nós na doença de Crohn e na retocolite já vinha sendo usada há muito tempo por reumatologistas, né? Eles, inclusive, estão na frente, na nossa frente nesse tipo de tratamento. A quantidade de biológicos utilizados em reumatologia é muito maior do que medicações biológicas usadas na nossa área. Tem surgido muitos novos, né? Então, talvez se consiga ter algo mais específico, assim, né? Porque o TNF é uma coisa meio chumbo grosso também, né? Porque no corpo inteiro, talvez alguma coisa bem específica da área intestinal se consiga, né? Ter o problema também é essa redundância que a gente tem no nosso organismo, né? Se tu bloqueia o anti-TNF, tem outros receptores que funcionam, e tem que ter, né? Sim. Isso é fundamental. Lembra que a inflamação é o que nos mantém vivos, né?
Então, tem que ter essa redundância. O problema é que, na hora de tratar, isso é muito mais complicado, né? Se fala muito hoje na questão de investigar melhor as chaperonas, né? Porque, na verdade, elas é que levam o receptor lá para dentro do núcleo e tal. Então, talvez alguma coisa nesse sentido. Já existe alguns estudos com a proteína de choque térmico, HSP70, HSP90, esse tipo de situação, para tentar fazer uma coisa um pouquinho mais específica, né? Não sei o quanto seria específico isso, mas, enfim. Pois é. O importante é que a gente evolua nesse sentido, né? Daqui um pouco vai se achar. E seria muito bom se a gente descobrisse o que está causando, né? Que investigar tratamento, testar tratamento sem saber a etiopatogenia ao certo é extremamente difícil, né? A gente está tirando as cegas, né, para ver se acerta alguma coisa. Claro. Isso também é outra coisa. Para isso que a gente estuda, né? Isso. Para isso servem os cientistas, para tentar entender como é que as coisas funcionam, para tentar achar como chegar ao melhor tratamento, né? Como ir adiante. A investigação genética era muito cara, né? Ainda é, né? Para nós, assim, que lidamos também em universidades públicas, mas mesmo nas privadas, assim, a gente sabe que é complicado a gente ter recurso para estudar, fazer um genoma, né, de uma bactéria, e imagina, tem milhares de bactérias no intestino, tu tem que investigar tudo isso, é uma coisa cara. Mas já foi muito mais caro, né? Hoje, não digo que seja razoável, mas é factível. Há alguns anos atrás era impossível, não tinha como a gente fazer isso. Então, à medida que se desenvolverem novas tecnologias, eu acho que a gente vai avançar nesse sentido. Eu acho que essa relação genética e imunologia, né, sabem, obviamente, muito melhor do que eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que partir para aí, assim, essa questão genética e imunológica, né? Eu acho que a gente vai acabar chegando em alguma coisa por aí, né? Tanto que os receptores, o TLR4, que é o principal receptor envolvido na doença intestinal inflamatória, já está muito bem identificado, a gente já sabe que é por ali que tudo começa, né? A gente já sabe como é que vai dali para diante, a gente já sabe quais os linfócitos T helper que agem mais para a doença de Crohn, mais para a retocolite. Então, essa coisa da ciência básica, mas assim, que a gente vai aos poucos poder aplicar na clínica, é muito importante, e as coisas estão evoluindo, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas, enfim, é assim, né? E o que a gente poderia dizer em termos de condutas, dieta, ou que tipo de coisa seria recomendável comer ou não recomendável, né, de ter na dieta? Talvez até pessoas que tenham alguma predisposição, ou já casos na família, ou coisas assim, não sei. Apesar de parecer muito óbvio, né, muito óbvio que a dieta tem alguma coisa a ver, tanto com a doença intestinal inflamatória quanto o câncer de intestino, a gente não conseguiu estabelecer o que é, né? Então, uma curiosidade para vocês, assim, Porto Alegre é a capital do país com maior incidência por 100 mil habitantes de neoplasia de colo, né? E o Rio Grande do Sul, disparado, muito parecido, né, um perfil epidemiológico muito parecido com o Uruguai. O Rio Grande do Sul e o Uruguai são um nicho completamente diferente do resto, né? E se a gente olhar a nossa alimentação e o Uruguai, né, até o biotipo, né, somos parecidos com os uruguaios sob vários aspectos, né? Então, claro, carne vermelha. Carne vermelha. A alimentação carne tem vermelha. Muito, né, a questão do assado, a questão da carne assada, a questão de assar em carvão, mesmo em lenha, tem alguma coisa a ver por aí, né? Então, essa questão da dieta com muita gordura parece que está muito bem estabelecido. Uma dieta rica em fibras protege, né? A gente não sabe se protege porque aumenta o trânsito, a velocidade de trânsito intestinal, com isso diminui o contato de substâncias potencialmente antigênicas com o intestino, né? Então talvez seja uma das coisas. Mas o fato é que uma dieta rica em fibra diminui a chance de câncer de intestino, e a dieta hipercalórica, né? Isso são as duas coisas assim que a gente realmente sabe que ajuda. Ainda relacionada à dieta, mas indiretamente, pacientes obesos definitivamente têm mais chance de desenvolver neoplasia de intestino, isso é um fato, né? Então, claro que o paciente obeso tem uma dieta hipercalórica, como via de regra, né? Então, talvez até pela questão inflamatória gerada pela obesidade, né? Com certeza. A gente sabe que o obeso é um inflamado crônico, né, sobre todos os aspectos, então não tem sombra de dúvida que a obesidade também. A atividade física diminui, né, isso já tem vários estudos mostrando, assim, estudos de longo prazo, de 30, 40 anos na Europa. Pacientes com atividade física regular têm menor chance de desenvolver neoplasia, mas também esses pacientes talvez
por terem uma atividade física, se preocupam mais com a alimentação, não são obesos, enfim, não fumam, né? O cigarro também está implicado. Então, é difícil, né? Sim, isolar os fatores, né? Ensaio clínico é difícil, porque as amostras são muito elevadas. Mas hoje, assim, o que eu gostaria? De que as pessoas tivessem uma ingesta calórica moderada, de preferência com alimentos orgânicos, que é difícil, mas né, cada vez vai ser mais possível, eu tenho certeza disso. E atividade física regular, né? Isso, nossa, faz muita diferença. Nem vou falar do cigarro, né? Evidentemente. O cigarro hoje é responsável por 1/3 das neoplasias, né? Então é bastante. A obesidade, em alguns países, já é responsável por 1/3 das neoplasias também, né? Então, poxa, cuidar o peso, evitar a obesidade, fazer atividade física regular, uma alimentação balanceada, rica em fibras, né? Isso é o que a gente pode propor, é o que a gente tenta. É muito difícil, né? E aí entra essa questão do hábito ocidental, né? A nossa vida, a gente acorda de manhã, toma um café, vai trabalhar, passa o dia inteiro sentado, ao meio-dia faz um lanche, normalmente à base de pão, passa a tarde inteira sentado, de noite chega em casa, come um negócio, toma um banho e vai dormir, é exausto, né? Isso, eu não estou falando nada de anormal, né? Na rotina da maioria das pessoas. E mudar a rotina é extremamente complicado, extremamente complicado. É muito mais fácil tu dar um comprimido para o paciente controlar a pressão dele do que dizer para ele que ele tem que fazer 35 km de caminhada por dia, que ele tem que diminuir o sal, né? Que é muito mais difícil a gente conseguir. Só que para a neoplasia de cólon não tem comprimido, né? Para esses tumores, para essas doenças todas, não tem comprimido. Então a gente tem que insistir com os pacientes. Tá melhor, sabe? Eu vejo hoje os pacientes, quando a gente fala em uma alimentação saudável, deixou de ser aquela coisa chata, o paciente te dizer, médico natureba, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Tem que fazer, não é porque é natureba, é porque realmente funciona, as coisas funcionam. E hoje a gente tem uma disponibilidade de alimentos de melhor qualidade muito maior do que tinha antigamente, né? Hoje no supermercado tu tem lá gôndolas de alimento orgânico. É o triplo do preço, ainda é, porque tem muito menos gente comprando e porque é muito mais caro para fazer. Mas, como tudo, né, isso vai mudar. Os países aí, Dinamarca, Noruega, todos eles têm meta. Eles estabeleceram metas que eles vão alcançar e já estão alcançando, né, de 100% de alimentação orgânica até determinada data e tal. Porque se viu que isso faz diferença. Né? Tu não usar defensivo agrícola, é impossível que o defensivo agrícola não vá te fazer algum tipo de mal, né? Pode até ser que não mude o teu genoma, como algumas pessoas dizem, que eu realmente também não acredito, mas não pode ser normal, não pode ser natural, né? Então, se a gente puder ter uma alimentação mais natural, né, preservando isso, poxa, é o ideal, é o que eu proponho para meus pacientes, é o que eu tenho para mim, né? É o que eu tento fazer para mim. E uma coisa que eu queria te perguntar, eu de fato não sei, assim, se a ingestão de álcool é algo que se relaciona com essas doenças ou não tem? Não, diretamente não, a não ser que seja em grande quantidade, né? Porque o álcool em grande quantidade também é pró-inflamatório, né? Então, esse consumo moderado de álcool, né, não traz para esse tipo de doença. Sim, até porque se for exagerado, aí até o fígado já. Exato. Também. O álcool é pró-inflamatório, né? Então, para os pacientes com doença intestinal inflamatória em atividade, a gente sempre recomenda que não beba, né? Porque o álcool ele já tem uma mucosite, e tu ainda vai beber alguma coisa que desencadeia a mucosite, né? Lembra que a gente induz gastrite em ratos dando álcool para eles, né? Pois é, exato. Não tem sentido a gente tentar tratar uma inflamação do intestino e deixar o paciente tomar álcool. Mas que vai desenvolver isso diretamente, não. Não, só poderia piorar no caso da pessoa já ter, né? Sem dúvida, piorar. É como o tabaco, né? Sabe que em alguns países da Europa, assim, muito prevalentes, como doença de Crohn, os médicos, em pacientes que fumam, eles nem dão tratamento para a doença de Crohn. E se viu que se o paciente fuma, o tratamento é completamente novo para a doença de Crohn. Tão importante, assim, é fundamental parar de fumar para tratar os pacientes com doença de Crohn. E, bom, o cigarro hoje, a gente tenta, não de hoje, né? Há muito tempo a gente tenta, de todas as formas, inibir o uso, né? Justamente em função disso. Eu acho que essa geração mais nova aí está fumando menos. Eu acho que sim. Já tem mais consciência, sim, né? Uhum. Porque essas coisas não eram... A gente não sabia dessas coisas, né?
Exatamente. Não era tão clara a relação do cigarro com tantas doenças como é hoje, então... E também o acesso à informação, né? Hoje todo mundo tem acesso. E a gente nota na população jovem uma preocupação com qualidade de vida muito maior do que se tinha há mais tempo, né? Sobre todos os aspectos, inclusive na questão de trabalho, né? Sobre todos os aspectos, assim, existe uma preocupação em ter uma qualidade de vida melhor. E exercício também, né? Eles se preocupam mais com exercício. Muito mais, né? Eu comentei com vocês essa questão da Austrália, porque recentemente eu tive um colega aqui e ele me disse um maço de cigarro em Sydney custa $45 australianos. Isso é 37, 38 dólares. Um maço de cigarro. Não é qualquer um que pode fumar. Mesmo lá é muito caro. Coisas que eles estão fazendo para tentar melhorar. Claro. E o impacto é impressionante, né? Realmente muito poucas pessoas que fumam. Academias tem nos bairros, academia do bairro, né? Está incluído no teu imposto. Pode frequentar a academia livremente, sem problema nenhum, tal, é perfeitamente aceitável. Todas as pessoas têm o seu horário do dia para fazer atividade física, né? Está acontecendo, né? Estão acontecendo coisas que, obviamente, no futuro vão chegar aqui também. É uma mudança cultural, né? Claro. E as mudanças culturais sempre são lentas, assim. São lentas. E no nosso caso também a questão financeira, né? Que a gente também não tem a estrutura que eles têm, né? De jeito nenhum. Não tem dúvida. Não tem. Eu não consigo fazer rastreamento de câncer coloretal em toda a população. Se toda a população de Porto Alegre resolver, com 45 anos, resolver fazer rastreamento, não tem como. É inviável. Né? Nós não temos como fazer tudo isso, né? Então, tanto que aqui no Rio Grande do Sul a gente fala em 45, no resto do país ainda é 50, né? Isso surgiu com os americanos, que baixaram de 50 para 45 anos o início do rastreamento, e aqui no Rio Grande do Sul, hoje é o que a gente preconiza. Mas no serviço público de saúde é um pouco mais complicado, né? A gente não tem disponibilidade para fazer exame em todo mundo. Então, a gente também tem que ir com calma no sentido de não ser tão alarmista, né? A gente acaba investigando mais os pacientes com algum sintoma, né? Que se a gente tem poucos exames, vamos usar naqueles pacientes com maior risco, né? E aí entra também a questão familiar, né? Os pacientes que têm história familiar de neoplasia de intestino grosso, eles têm mais chance de desenvolver neoplasia. Então, nesses pacientes, a gente tem que ser mais proativo, né? Fazer exame é o que hoje a gente faz. Né? Então, e o preconizado é a cada 2 ou 3 anos. A cada 5 anos. 2 anos é na doença intestinal inflamatória. Então, se hoje eu pego um paciente lá no meu ambulatório do SUS, vem para fazer rastreamento, tem 45 anos, eu faço o exame, ele está completamente normal, o exame limpo, sem história familiar, eu repito esse exame em 5 anos. Ótimo. De 5 a 10 anos. Tem algumas pessoas que preconizam 10, aqui a gente ainda prefere 5, porque o exame tem uma pequena falha que pode acontecer, né? Um percentual muito mínimo, então a gente não deixa para 10. Assim. Mas isso também é uma coisa discutível, tem gente que faz de 10 em 10 anos e do ponto de vista protocolar... Não aí fica mais fácil em termos da disponibilidade do exame, né? Exatamente. Isso que Porto Alegre é bom, vou dizer para vocês, assim, no meu ambulatório eu consigo fazer colonoscopia em todos os pacientes que precisam, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem realmente essa disponibilidade, funciona bem, e nem todos os lugares é assim. Infelizmente, nem todos os lugares é assim. A gente vê em alguns locais do país que é bem mais complicado, né? Bem mais complicado para fazer. É um exame caro para fazer. Que nem a mamografia também, né? Que a gente recomenda que a mulher faça depois de uma certa idade, mas também não tem estrutura para todo mundo fazer mamografia, então sempre tem que... O câncer de intestino, ele é muito parecido epidemiologicamente com o câncer de mama aqui no Brasil. O Rio Grande do Sul é um líder de câncer de mama, Porto Alegre, absurdo, e o câncer de intestino está acontecendo a mesma coisa, tanto que já é a segunda neoplasia mais comum em mulheres, né? Primeiro é a mama, segundo é o intestino grosso. E aí é que eu digo, obviamente tem que ter alguma coisa relacionada ao ambiente, né? Por que Rio Grande do Sul, né? Porque 1 em cada 8 mulheres gaúchas vão ter câncer de mama. 1 em cada 8. Né? É um absurdo, né? Uma quantidade absurda de mulheres com câncer de mama. Não tem, todos nós aqui conhecemos alguma pessoa das nossas relações que teve câncer de mama, se não mais do que isso, né? Então, por que isso? Obviamente tem alguma coisa ambiental. O problema é que a gente não sabe, não consegue descobrir o que é ainda.
Mas a terapêutica, eu acho que vai passar por isso, para a gente conseguir chegar nessa etiopatogenia da doença e, a partir daí, então, tratar corretamente. Sim. E existe alguma relação com doenças infecciosas, tipo vírus e tal, e relacionado com o câncer de colo de útero, né? Sim. Será que teria também no intestino alguma infecção? O câncer de ânus tem o mesmo comportamento do de vagina, vulva e colo do útero. Ele é relacionado ao HPV na imensa maioria das vezes, né? Porque a pele é semelhante. Esse câncer de ânus, que a gente vê com alguma frequência também, né? Ele é uma percentagem bem menor quando comparado ao câncer de intestino, esse está relacionado ao HPV. O resto não, né? Os outros não têm um fator, não tem um antígeno assim claro, né? Um vírus, uma bactéria, alguma coisa. Se especulou sobre o HPV também em pacientes com câncer de colo, mas nunca ficou nada muito bem estabelecido. O câncer de ânus, sem sombra de dúvida, a imensa maioria dos pacientes com câncer de ânus tem o câncer de ânus relacionado ao HPV. Como acontece no colo do útero e como acontece no câncer de vagina, de pênis, né? Também está sendo extremamente comum, né? Porque a gente tem muito HPV. Então, câncer de pênis, do ânus, colo do útero, vulva e vagina são muito relacionados ao... O bom é que já tem vacina para o HPV, né? Exatamente. Então, a longo prazo, assim, deveria diminuir esse tipo de tumor, né? Vai acontecer, não tem dúvida nenhuma. Né? E a vacina vai melhorar também. Hoje, o Sistema Único de Saúde já tem vacinas melhores, que pegam uma quantidade maior de vírus, né? Sim. Que a gente espera que não mute, né? Que não haja mutação desses vírus. Porque vocês já viram o que acontece, né? A gente está tomando um show aí desses vírus, né? Então, uma coisa pode acontecer, mas por enquanto não. As vacinas realmente parecem ser bem eficientes, e à medida que vai sendo disponibilizado um número maior de vacinas, né, tetravalentes, pentavalentes, que pegam vários vírus diferentes, a expectativa é que realmente diminua, né? E a gente tem que fazer isso, né? Tem que investir nesse tipo de situação. O que estou tentando entender, assim, eu sei que não está bem explicado, né? Mas a microbiota seria o start da doença inflamatória. Ratos. Seria o início, né? Para ter uma ideia, assim, ratos, como é que se diz? Estéreis, né? Que vivem num ambiente estéril, com o intestino completamente estéril, né? Sim. Eles não desenvolvem doença intestinal inflamatória. Tu induz a doença e ela não progride. Então, aí ficou comprovadíssimo que realmente a microbiota é fundamental para o desenvolvimento da doença, né? E, como eu te falei, a principal, hoje, hipótese é que essa glicoproteína da membrana da célula, que antes provocava a inibição do TLR4, que é pró-inflamatório, agora não está mais provocando, ele não está, porque por alguma modificação genética nela. Mas a presença da bactéria é fundamental, fundamental. Inclusive, os pacientes, quando a gente usa antibiótico, no estágio inicial, assim, a gente costuma usar o antibiótico numa crise mais aguda das enterocolites, os pacientes melhoram, né? Então, com certeza, está relacionado à microbiota. Isso não tem sombra de dúvida, ficou muito claro com esses vários experimentos, né, desses ratos assim, que têm o seu intestino totalmente estéril, ratos totalmente estéreis, né? Eles não desenvolvem doença intestinal inflamatória, então a presença da bactéria é fundamental. E também, a primeira coisa que se imaginou foi, bom, tem alguma bactéria diferente causando isso, né? Como o HPV, quem sabe tem alguma bactéria. Sim. Não, a microbiota dos pacientes com doença intestinal inflamatória não é muito diferente. Tem algumas pequenas diferenças que a gente não sabe, na verdade, se não é uma consequência da doença intestinal inflamatória, né? Então, em função do paciente ter doença intestinal inflamatória com diarreia crônica, com processo inflamatório crônico, isso acabou alterando a microbiota, né? Que também então, é bem possível, né? A gente não sabe o que causa o quê. Mas é tão plausível essa questão, né, que está agora se comprovando, né, quando a gente estuda o genoma dessas bactérias, se comprovando que realmente existe alteração dessas glicoproteínas de membrana das bactérias. E é tão plausível, tão óbvio, né, que parece que a coisa vai mais ou menos por esse lado. Assim. Como eu te disse, para a gente estudar isso é muito difícil. E algo interessante também é que, de certa forma, o contrário também acontece, né? Às vezes o paciente ele é tratado com um antibiótico
e ele pode desenvolver também problemas porque o antibiótico altera a microbiota, né? Esse é o meu dia a dia no inverno, né? Paciente com sinusite, dor de garganta, vai na emergência, recebe um antibiótico, o antibiótico altera, ele volta 5 dias depois com diarreia, né? Então, aí ele melhora da parte respiratória, mas desenvolve diarreia. Isso é muito comum, tem vários antibióticos que a gente já sabe, né, quando o paciente toma. Tanto que em alguns locais a gente já dá alguma coisa para o paciente no sentido de prevenir isso, né, um probiótico, alguma coisa assim, para tentar equilibrar um pouquinho a flora e evitar que isso aconteça. Mas é o ônus, né? O paciente com uma infecção que precisa de antibiótico tem que tomar antibiótico. Mas isso é extremamente comum. Talvez aqui no nosso inverno, talvez uma das causas mais comuns de diarreia seja isso, né? O uso de antibiótico. Muito difícil, principalmente em crianças, né? Passar um inverno todo sem ter uma amidalite, uma otite, uma infecção respiratória qualquer. Muito difícil, né? Esse nosso clima. A gente brinca que aqui a gente fica gripado da Páscoa ao Natal. Depois é uma melhorada, mas da Páscoa ao Natal tá todo mundo gripado. Depois a gente fica gripado por causa do ar-condicionado. É, isso. Desenvolve doença respiratória pelo ar-condicionado. Sem dúvida nenhuma. Muito interessante, muito instigante, assim, para quem está começando a vida acadêmica, de estudar. Tem um campo imenso aí de estudo, né? Tem muita coisa para se descobrir ainda. Sim. A gente nem falou de radicais livres, substâncias antioxidantes, né? Tudo isso a gente sabe que está envolvido, né? Então, a própria glutationa, que nós descobrimos através da glutamina, né? Um antioxidante excelente. A gente viu, hoje tem centenas de trabalhos mostrando que a glutationa é muito importante, né? como antioxidante na questão inflamatória do intestino. Já outras nós testamos, vimos que não faz diferença nenhuma, então... assim, né? Até se achar o melhor tratamento, vai indo, né? Vai indo. Na pesquisa. Exatamente. Essa questão da investigação da etiopatogenia é muito legal, é muito bacana de fazer. E o trabalho experimental, né? Eu sei que vocês lidam muito com o trabalho experimental. O trabalho experimental é fundamental, né? Para o início é fundamental, não tem outra maneira de a gente fazer. Tem que te dar a base para tu poder testar clinicamente depois, né? Exatamente. Você já deve ter ouvido falar de transplante de fezes, né? Às vezes aparece na 0 hora, alguma coisa nesse sentido. O transplante de fezes nada mais é do que isso, né? Dar uma microbiota melhor para o paciente. E funciona? Em algumas situações, sim. Né? Em determinadas infecções, funciona muito bem. O problema é que o que causou a alteração da microbiota do paciente, né? Se for uma coisa aguda, eu faço o transplante, as novas bactérias crescem e ok. Agora, se for uma coisa crônica, um agente crônico, eu vou dar novas bactérias para o paciente, que esse agente crônico vai alterar novamente, né? Sim. Então, não adianta muito, mas para algumas situações, como colite pseudomembranosa, pelo Clostridium, que é muito comum, né? O transplante de fezes funciona muito bem, né? Realmente funciona muito bem. Na doença intestinal inflamatória, existem poucos estudos, assim, muito controversos, né? Em alguns pacientes funcionam, em outros não. Aí tu acaba não sabendo se o paciente melhorou pelo transplante ou porque ia melhorar de qualquer maneira, pela doença ter esse padrão, né, ondulante e tal. Mas para algumas coisas, sim. E também o transplante parece uma coisa muito lógica, né? Se o problema é na microbiota, vamos dar uma microbiota sadia e ver o que acontece, né? O problema é essa microbiota interagir com esse intestino, né? Exatamente. Como é que ela vai viver ali, como que a coisa vai... Exatamente. A relação aí vai se dar, né? E até que ponto ela também não vira um antígeno, né? Isso também é outro problema. Pois é. E a gente tem que ter muito cuidado também, porque os pacientes têm doenças, né? Que às vezes a gente não pode transmitir de um paciente para o outro, né? Sim. Mas isso hoje em dia é muito bem controlado, assim, e o transplante não é uma coisa muito... Tecnicamente é muito fácil de fazer, né? Porque ou a gente desidrata, coloca numa cápsula e o paciente toma, né? Ou a gente introduz pela própria colonoscopia, né? Vai até o intestino, dilui e joga lá para dentro como água, né? Então, não é uma coisa, tecnicamente, não é difícil de fazer. Normalmente a gente pega de um doador familiar, né? Pai, irmãos, enfim, sadio, e a maior parte das vezes não dá problema nenhum. A questão não é tanto o efeito colateral, a questão maior é saber se realmente funciona, né? Sim.
Então, ó, eu estou achando assim que a gente conseguiu abordar os pontos principais, né? Acho que, não sei se o Bruno quer perguntar mais alguma coisa. Não, acho que foi muito enriquecedor, né? Acho que a gente conseguiu tirar aí várias dúvidas. Temas importantes, né? Conforme ficou claro, né? E se tu quiser, Henrique, falar alguma coisa assim, tipo, mensagem final, assim, se quiser dizer mais alguma coisa, fica à vontade. Mas para nós, assim, acho que as tuas respostas foram bem claras, assim, deu bem para a gente entender. Que bom. Eu, na verdade, queria trazer para vocês, principalmente para quem está começando em pesquisa, ou que quer fazer pesquisa, ou se interessa. É uma área muito legal, né? Isso eu tenho muito a agradecer a doutora Norma Marrone, que ela abriu as portas para mim, né? Assim, meu Deus, me ajudou em tudo que eu comecei a fazer lá. Eu sempre tive o incentivo dela em todos os sentidos, tanto na questão do diabetes quanto na doença intestinal inflamatória. Ela continua atuante, né? Sabe? E sempre bem disposta a ajudar. Então, é uma área muito ampla, né? Se a gente entra nessa questão de imunologia, genética e inflamação, nossa, abre-se um leque extraordinário de opções, né, para a gente estudar. Então, na verdade, o que eu queria mostrar que o intestino é uma dessas áreas, né? E ainda tem o eixo intestino-cérebro, né? Bom, aí, que não falamos, que aí é um outro mundo. Eu precisaria de mais 3 horas. que também é muito interessante, né? Muito que tem se estudado muito ultimamente, né? Tem aparecido muita coisa nova. Se sabe, inclusive, que na doença intestinal inflamatória tem um componente psíquico associado, né? Tem um perfil psíquico do paciente com doença intestinal inflamatória também. É muito interessante essa parte também. Tá, nós vamos te chamar um outro dia para a gente conversar essa parte. Qualquer assunto. Tá, que isso aí eu acho que vale a pena mesmo um dia para a gente falar sobre isso, porque tem muitos aspectos assim para abordar. Muito. Se estuda muito isso. Também é muito interessante. E isso é uma coisa que afeta muita gente, então interessa muitas pessoas também, né? Claro. Tem esses distúrbios de motilidade relacionados à constipação, à incontinência, à distensão abdominal, ao intestino irritável, né? Que são essas coisas relacionadas à questão psíquica. Isso é muito interessante quando quiser. Então tá, então tu já vai ser nosso convidado aí para um outro dia falar só sobre essa parte. Por favor, muito obrigado. Tá, eu quero te agradecer muito, Henrique, eu acho que foi ótimo. Que bom. E nosso público aí vai curtir, vai gostar. Tá, e sempre é um prazer falar contigo, tu tem nossas portas abertas aqui, o dia que tu quiser a gente possa participar de alguma forma, divulgar alguma coisa assim, relacionada aí com o teu trabalho, a gente está à disposição. Bem, da mesma forma, né? Estou 100% disponível. Desde meu telefone, a hora que quiser, por favor. É sempre um grande prazer e realmente gosto muito. Então, fique à vontade. Valeu, Henrique, foi ótimo, viu? Acho que cumpriu bem seus objetivos. Coisa boa. E aí nos deixou esse gancho aí para um outro podcast que nós vamos te chamar. Ótimo. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, tá?